Fala galera linda, tudo bem com vocês? Maio já começou e estamos aí caminhando em direção ao dia do eclipse. Mas fora o eclipse nós temos mais 3 eventos relacionados à troca de signo dos planetas Marte, Vênus e Júpiter, que isso traz uma energia para as nossas vidas de uma maneira geral. Temos também um aspecto entre Júpiter e Plutão, bem significativo, e a retrogradação de Plutão. Então, vou falar com vocês aqui sobre cada um desses eventos, o que isso pode impactar nas nossas vidas de uma maneira geral. Antes de dar sequência, ajuda aqui o canal, curte o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, assim você não perde nenhuma notícia, nenhuma informação nova. Então, quando a gente fala de eclipse lunar, ele vai estar afetando, vai estar atuando no nosso emocional. Porém, não podemos descartar que o nosso emocional seja afetado por fatores externos. Por conta do emocional do outro, nós tenhamos efeito sobre o nosso emocional, ok? Falando do eclipse, vamos lá. Bem resumidamente, o eclipse é um eclipse lunar, logo vai mexer com as nossas emoções. É um eclipse que a Lua vai estar posicionada no signo de Escorpião. Escorpião, ele traz uma intensidade, então intensidade ligada às emoções, ok? Como se trata de um eclipse, vai mexer muito com o nosso emocional, mas com bastante profundidade. Então, nós, de uma maneira geral, independente do signo, vamos sentir, né, uma vontade de nos aprofundarmos um pouco mais nos temas ligados ao nosso emocional. Então, situações até que peçam, né, um pouco mais de complexidade para se resolver, isso vai estar facilitado porque vai existir essa querência, vamos chamar assim, né? Esse desejo de resolver, o desejo de se envolver com esses temas um pouco mais complexos, tá? Uma outra característica, né, o fato da Lua estar em Escorpião e esse eclipse ocorrendo aí, é que vai haver uma necessidade, não uma necessidade que tenha que prevalecer, mas vai haver uma tendência muito grande em você buscar, como é que eu posso colocar, temas ou situações que envolvam poder, controle. E aí, quando a gente fala de poder e controle, se isso vai numa via negativa, a gente pode estar falando de obsessão ou até mesmo de manipulação. Então, cuidado, vocês perceberem que isso, qualquer tema, né, que vocês estejam tratando, começar a ir por essa linha, né, sabe, dar uma recuada, para pensar um pouco mais, para depois voltar a agir ou até mesmo a outra pessoa, né? Você dá essa recuada, espera para que a outra pessoa também se dê conta disso, tá? Outra característica, todos os relacionamentos, eles vão trazer um desejo mais profundo, sabe? A sua conexão, seja com seu parceiro. Quando a gente fala de parcerias, eu não estou falando só de parcerias afetivas, tá? Então, as suas conexões, tá? Tudo que esteja envolvendo o teu emocional, isso pode ser com família, pode ser com amigos e pode ser também dentro do relacionamento, vocês vão estar buscando algo mais profundo, sabe? Algo mais significativo, que, sabe, tem valor, né? Que mexe com o teu âmago e, obviamente, a outra pessoa também vai estar, todos nós vamos estar influenciados pelo efeito deste eclipse. E falando de tempo, né? Assim como o eclipse solar, ele projeta essa energia para 6 meses, o eclipse lunar é a mesma coisa. Ele vai projetar isso pelos próximos 6 meses, ok? E como não poderia deixar de ser, como a gente está falando de Escorpião, a gente também tem que falar um pouco da questão da sexualidade. Então, esses encontros, esses relacionamentos íntimos,
eles tendem a ganhar uma intensidade bem maior. Isso para quem está vivendo um relacionamento, como também para quem não está, né? Então, prazer vai ser um outro ponto que vai estar em evidência aí por conta do efeito do eclipse. Agora vamos falar sobre o que significa a mudança de signo desses três planetas, o ingresso do planeta Vênus no signo de Câncer. Então isso vai te dar muito amorzinho, né? Aquele desejo, né, de se envolver mais afetuosamente com as pessoas, e não só um envolvimento afetuoso que leve para um lado, né, conectado aí à sexualidade, porque Escorpião tá, né, como eu disse, na jogada, mas não necessariamente só esse aspecto, tá? Então, a gente está falando de envolvimento afetivo, de mais carinho, de mais atenção, é aquele olhar mais materno, como se diz, né? Então, assim, tudo relacionado à afetividade, né? O nosso emocional, ele vai estar desperto, ou seja, vai ser despertado do dia 7 de maio até o dia 5 de junho, então a gente vai ter aí todo o mês de maio com a influência aí de Vênus transitando pelo signo de Câncer. Então o próximo planeta a trocar de signo é Júpiter, que ele vai ingressar no signo de Touro a partir do dia 16, é 16? Exato, dia 16 de maio, Júpiter ingressa no signo de Touro. E isso traz para nós muitas oportunidades no tocante a ganhos financeiros. Então, ó, não é só amorzinho este mês de maio, tem o lado da grana também que vai estar favorecido. Júpiter, ele, por característica, ele expande, né? Então, veja, como a gente fala de finanças, quando a gente fala de oportunidades, né, ligadas aí ao financeiro, vai também haver uma tendência a, de repente, gastar mais, ou você querer investir mais naquilo que te dá, né, ou te traz satisfação, que te traz prazer, é prazer em nível pessoal. Só que veja, Júpiter expande, então cuidado com os excessos, cuidado com o exagero, que é uma outra possibilidade aí envolvendo o expansor Júpiter. O detalhe é que no dia 18, na verdade esse aspecto ele já está, né, impactando e influenciando aí as nossas vidas. Só que no dia 18 ele forma um aspecto exato, tá? Então ele acaba ganhando mais força. E eu estou falando do quê? Júpiter ele está fazendo um aspecto com Plutão, e isso é um aspecto desafiador, tá? Para as nossas vidas significa o quê? É aquela coisa do controle, sabe? De repente você querer controlar mais as situações ali, principalmente no tocante às finanças, né? E não só finanças ou pessoas que de repente lidam com os seus valores, tá? Então pode ter aí alguma situação desafiadora, controle e também questão de poder, né? Tipo assim, eu mando mais, eu mando menos. Esse entendimento ele pode se tornar um pouquinho difícil de lidar. Então, o cuidado é de agora, né? Propriamente, a partir do dia 17, porque aí sim vai estar diretamente ligado aos seus valores, aos seus princípios e também à parte do financeiro. Então, um cuidado maior aí até o dia 5, 6 de junho, tá? Depois disso, porque, né, depois disso vai ficar um pouco mais suave, é que Júpiter, ele vai ficar transitando aí pelo signo de Touro durante um ano, aproximadamente um ano e um pouquinho, depende aí dos trânsitos, né, se vai ou não haver alguma retrogradação. Então é um ano aí que Júpiter vai estar transitando pelo signo de Touro. Então tudo aquilo que eu falei, né, das benesses envolvendo aí Júpiter transitando pelo signo de Touro se estende por um ano. O único detalhe é que nesse primeiro mês, né, nesse início de trânsito, ele vai estar aí meio que discutindo com Plutão para ver quem que pode mais, quem que pode menos. Eu falo, ok, é por Júpiter e Plutão discutindo, isso atribua para a sua vida. E o próximo planeta a trocar de signo é Marte, que ingressa no signo de Leão a partir do dia 20 de maio. Então, Vênus transitando pelo signo de Câncer
é um mês. Marte transitando pelo signo de Leão são 2 meses. Então, durante esses 2 meses, qual é a energia que esse trânsito, né, esse caminhar de Marte pelo signo de Leão traz aí para as nossas vidas? Ele traz uma energia de liderança, de autoconfiança, de criatividade. Isso vai ser bom para quem precisa dessa vibração, então aproveitar esses 2 meses aí que começa no dia 20, começando um mês no dia 20, então você coloca isso até julho, tá bom? Então aproveite o momento para você colocar tudo que você depende de ter iniciativa, de fazer a coisa acontecer, de colocar a tua criatividade para funcionar, aproveita esse período. Só que ao mesmo tempo existem alguns alertas, tá? Essa impulsividade, essa autoconfiança, quando ela fica exacerbada, pode trazer aí algumas dificuldades, entende? Então veja, cuidado com os impulsos, né? Controle os seus impulsos. Uma vez que você faça assim, desta forma, você vai evitar aí conflitos, desentendimentos totalmente desnecessários, diga-se de passagem. E por fim, a retrogradação de Plutão, que começou no dia 1º, né, e ela se estende por um tempo considerável. E essa retrogradação de Plutão, ela tem um efeito bastante intenso, não só nas nossas vidas, tá? Ela afeta o planeta como um todo, nas nossas vidas individualmente falando também, mas nós vamos perceber isso mais em olharmos para fora, né? Então, quando a gente fala de para fora, né, a gente pode passar a ter problemas aí com relação ao comando. A gente pode estar falando do país, né? Pode estar falando do Brasil e também podemos estar ou ter problemas relacionados com outros países, né? Não outros países para conosco, tá? Internos, né? Tipo dentro dos Estados Unidos, dentro da China, ou até mesmo nessa fase aí de conflitos ali da Rússia com a Ucrânia. Então essa luta, essa disputa por poder, ela pode se intensificar se não houver ali alguma forma de equilibrar essas energias, entende? Então em nível pessoal, nós temos consciência daquilo que nós precisamos fazer, mas aí quando você fala de um país, né, um governante, já se torna um pouquinho mais complicado de incutir essa forma de ver e pensar as coisas como deveriam ser. Mas em nível pessoal, como eu disse como eu sempre digo e é o fato, né, toda a retrogradação, seja de qual planeta for, está envolvendo revisão, entende? Então, quando a gente fala de uma retrogradação de Plutão, nós vamos rever alguns conceitos. E quando a gente fala de Plutão, isso acaba mexendo também com alguns medos, alguns receios, aquelas coisas mais ocultas, ou tipo assim, a gente não gosta muito de mexer, de falar, de lidar com determinada situação, porque sabe, tá escondidinho, já joguei ali para debaixo do tapete, deixa lá. Não, com a retrogradação de Plutão, isso vai ter que sair debaixo do tapete, sabe? Meio que bate um vento ali e sai tudo debaixo do tapete, então você vai ter sim que lidar com alguns medos aí, aquela coisa da sombra, né? Que normalmente a gente não assume a nossa sombra. E, para quem não sabe, aquilo que você olha no outro, que te incomoda profundamente, se você parar para analisar friamente em você, você também tem aquela característica. Então, nós acabamos nos incomodando com determinadas coisas nos outros, porque aquilo é a representação da nossa sombra, só que a gente, por via de regra, não assume essa sombra, nós não olhamos para ela. Então, essa retrogradação de Plutão vai mexer muito com isso. Então, nós estamos em um ano que se fala muito sobre a questão da saúde mental. Então, veja só, é importante que você olhe, sim, verdadeiramente para alguma sombra, né? Todos nós temos, tá? Não adianta falar que não tem, porque nós temos. Olhe para essas sombras, lide com ela. Serve de consolo essa grande verdade. Se existe sombra, é porque existe uma luz. A mesma coisa aqui, ó.
eu coloquei a mão na frente da luz, isso gerou uma sombra em mim. Quando eu tiro a mão, quando eu olho verdadeiramente para o que causa essa sombra em mim, eu deixo a luz entrar. Então, aproveita esse período. Plutão ficou retrógrado, né, desde o dia 1º, e ele vai retrogradar ao ponto de entrar em Capricórnio. Então Capricórnio, ele pede muita responsabilidade, né? O signo de Capricórnio pede responsabilidade, pede comprometimento. Então é isso que nós vamos ter aí durante este período de retrogradação. Plutão vai assumir aí o movimento direto novamente, ele volta a transitar de maneira direta até ingressar definitivamente no signo de Aquário, e isso acontece somente em 2024. E aí ele fica 20 anos transitando pelo signo de Aquário. Então veja, é muito importante que você olhe, lide com essas sombras agora, porque se você não fizer isso agora, você vai estar colocando um peso em cima de você que vai reverberar por 20 anos. Ninguém quer isso. Atraso de vida. Então vamos olhar para isso, vamos tratar, vamos lidar com essas situações, né, que a gente gosta de jogar para debaixo do tapete, porque o que você vai conquistar com isso vai se projetar por 20 anos na sua vida, entendeu? Então vamos aproveitar o momento, vamos, agir e atuar nas nossas vidas, vamos olhar para o todo, né, de uma maneira mais harmoniosa, mais colaborativa, né? Vênus está entrando aí no signo de Câncer, trazendo essa coisa mais afetuosa. Então, vamos lidar com isso de uma maneira mais querida, entende? Eu assisti recentemente uma dinâmica de grupo, onde a pessoa falava para o pessoal que estava ali na dinâmica que ele iria dar R$1.000 para quem finalizasse o tempo com a bexiga cheia. A bexiga que eu digo, bexiga, tá? Não é a bexiga do corpo, não. Então todos estavam com bexigas nas mãos, todas elas estavam cheias. Então quem ficasse, né, durante o tempo de 3 minutos com aquela bexiga cheia, ele iria dar R$1.000. E o que as pessoas fizeram? Uma começou a querer estourar a bexiga da outra e acabou que somente uma pessoa terminou no tempo com a bexiga ainda cheia. No final das contas, se todo mundo tivesse ficado quietinho, cada um cuidando da sua bexiga, todos teriam ganho os R$1.000. Mas na ânsia de querer derrubar o outro, acabou que só um foi beneficiado pelo ganho e os outros ficaram de mãos vazias. Moral da história: se cada um cuidar do seu, todos ganham. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.